Fala, investidor, como é que vai? Tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu quero responder a uma pergunta que eu recebi aqui no YouTube. Uma pergunta da Lia. Pergunta interessante e liguei a câmera aqui e resolvi responder já gravando um vídeo para vocês. Bom, a Lia pergunta o seguinte. Ela está falando sobre um vídeo que eu fiz onde eu falo do risco de investir em ações e por que você deve correr esse risco nos dias atuais. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar um cartãozinho aqui em cima ou aqui em cima com o link desse vídeo. Você vai lá, assiste, depois volta aqui ou assiste esse vídeo primeiro, depois vai lá e assiste. Acho que a ordem dos fatores não vai alterar o produto nesse caso. Então ela diz o seguinte, me chama muita atenção quando naquele vídeo eu digo que o meu foco não são dividendos. Quando eu invisto em ações, o meu foco não é, nunca foi, nunca será dividendos. E isso chamou a atenção dela. E ela pergunta, qual seria a alternativa de se obter renda com ações, se não através dos dividendos? Uma pergunta interessante. Tá? E essa renda ela quer para a aposentadoria. Aí ela pode, por favor, comentar, diz que é iniciante, tem aplicação em fundo de ações, quer começar a estudar e investir sozinha em ações, mas ela não acha interessante montar uma carteira de dividendos e aquele meu vídeo, na hora que eu falei que eu não ligo para dividendos, deu uma esperança para ela. Vamos lá. Então vamos contextualizar e deixa eu responder aqui a Lia, talvez seja essa a sua dúvida também. Por que meu foco não é dividendos? Porque o meu foco é comprar empresas baratas ou com potencial de crescimento acima da média. O que é acima da média? Acima do mercado. Eu quero comprar empresas que podem crescer muito mais do que a média do mercado, do que a média do próprio setor, que podem crescer mais do que outras empresas que paguem bons dividendos. E aí o que acontece? Quando você compra uma empresa com esse potencial de crescimento, geralmente essas companhias elas não distribuem a totalidade do lucro, elas distribuem só uma parcela do lucro. Por quê? Porque elas retêm dinheiro, retêm lucro, retêm capital para poder investir no próprio negócio e aquilo crescer. Quando você opta aí, então, por uma empresa, por exemplo, de transmissão de energia elétrica, uma empresa que não tem tanto reinvestimento para ser feito, tem ali uma receita garantida e aí ela distribui a totalidade do lucro dela em dividendo. Quando a empresa faz isso, ela sinaliza que não tem por onde crescer, que o crescimento dela é limitado. Sendo limitado, o meu dinheiro também tem o mesmo crescimento limitado. Em troca disso, as pessoas, os investidores aceitam receber um dividendo maior. Um dividendo maior em troca de um não crescimento do patrimônio. O meu caso é diferente. Eu prefiro ter o crescimento. Eu prefiro investir em empresas que vão me entregar crescimento. Então, qual a alternativa ali que você tem? A alternativa é você comprar empresas com potencial de crescimento no lucro no longo prazo, esse crescimento transformar o seu patrimônio num patrimônio maior, esse crescimento faz com que você atinja a sua liberdade financeira por tamanho de patrimônio e não por dividendo caindo na conta. E aí, quando você atinge tal patamar, tem duas opções. A primeira, as empresas de crescimento, as empresas onde você vislumbra potencial crescimento, elas pagam dividendo. Não é que elas não pagam dividendo, elas pagam. Elas pagam o mínimo por lei, o mínimo obrigatório por lei, que é 25% do lucro. Elas vão pagar isso. Ou elas vão ficar alguns anos, 1, 2 anos sem pagar, que a lei permite, e vão estar pagando depois. Não sei, depende de cada empresa. Mas mesmo uma empresa de crescimento, elas pagam constantemente um nível de dividendo. Talvez não um nível de uma transmissão, de uma Ambev, transmissão de energia, de uma Ambev, não aquele nível alto, né, de uma Klabin, mas elas vão pagar um nível razoável de dividendo. Ok, então você comprou empresas, ações de empresas, essas ações cresceram, tornaram-se grandes empresas no longo prazo, daqui a 10, 20 anos, 30 anos, eu não sei, depende da empresa, do futuro a gente não sabe, né? Mas se tornaram gigantes. Naquele momento, elas cresceram bastante, elas já têm uma parcela muito grande do mercado e elas não necessitam tanto de capital. Pode ser que um dia ela então aumente o nível de dividendo distribuído. Mas se ela não fizer isso, mas ela multiplicou o seu patrimônio, você ainda tem a tal da isenção mensal de 20 mil para ser vendido, que você pode usar sim como um retorno do seu investimento para custear a sua vida. Então você pode vender 19.990 todo mês como um salário, liquidando o seu patrimônio,
para poder custear a sua vida. Ah, Gustavo, mas eu vou estar diminuindo o meu patrimônio. Mas você tem que imaginar que talvez, se você tivesse investido só numa vaca leiteira, criado só uma carteira de dividendos, você não tivesse, sei lá, tido esse crescimento fantástico de patrimônio. Para você ter uma ideia, essa minha estratégia nos últimos 13 meses me deu uma rentabilidade de mais de 130% em uma carteira que segue a estratégia FIA. Essa rentabilidade de 130% eu não conseguiria com nenhuma empresa com um nível de dividendo elevado. Eu não conseguiria isso. Ou seja, imagina, faz uma conta paralela. Quanto tempo, então, eu teria que estar alocado em uma ação boa pagadora de dividendos para que a minha carteira subisse 130%? Eu preferi, num determinado momento do ciclo econômico que a gente vive no Brasil, eu preferi montar uma carteira mais focada em crescimento. Por quê? Porque eu teria esse retorno dado essa desalavancagem das companhias e que essa desalavancagem poderia trazer um crescimento de lucro futuro e o mercado precifica isso antes. Tá? Então, dado esse cenário, uma estratégia com crescimento ela se mostrou mais interessante. Mais à frente, não sei, se a gente passar por um ciclo de retração, essas companhias vacas leiteiras, elas vão ser mais procuradas e provavelmente vão cair menos. E aí essa estratégia pode não funcionar nesse ciclo de período, nesse momento ali, ok? Mas é o que está funcionando neste momento e é o que deve funcionar mais para frente. Então, setores específicos vão trazer esse retorno. Então, assim, uma carteira focada em dividendos acaba abrindo mão desse crescimento. Eu deixo de procurar companhias que podem me dar um retorno muito maior no longo prazo. E é isso que eu procuro quando eu invisto em ações. Eu faço isso em detrimento do dividendo. E às vezes, as companhias pagam sim bons dividendos. Por exemplo, essa carteira com esse crescimento de mais de 130%, durante o mesmo período, deu mais ou menos 8% em dividendos. 8%, foi muito. Ah, Gustavo, mas você imaginava? Não, o que aconteceu durante o período? Uma única empresa pagou um dividendo extraordinário muito grande, deu algo em torno de 15%. Então, na média, ela jogou para cima o nível de dividendos dessa carteira, que já não era ruim. Ele já vinha ali na faixa de uns 5 e pouco, que é um dividendo razoável. Ela vinha com essa faixa de 5 e pouco, ou seja, empresas de crescimento com uma média de dividendos de 5%, 5 é alguma coisa. Uma dessas empresas de crescimento com um dividendo um pouquinho acima desses 5, já pagava um razoável dividendo, mas ela resolveu pagar um dividendo, não foi um dividendo extraordinário, reserva de lucro, nada disso, é alguma coisa um pouquinho mais complexa, mas ela pagou 15%. Ela diminuiu o capital social e pagou 15%. Isso deu um up nesses 13 meses, deu um up na renda dessa carteira, ou seja, não é excludente, tá? As pessoas imaginam assim, eu vou comprar dividendo, então eu abri mão de crédito. Não é 100% excludente. Quando você é radical, você vai exclusivamente para dividendo, transmissão, aí tudo bem, você acaba excluindo a possibilidade ali de você mesclar um crescimento. Mas quando você escolhe muito bem as empresas, mesmo num ciclo de crescimento, escolhe muito bem empresas para montar a tua carteira pensando na valorização do seu patrimônio, é possível sim que você daquele meio encontre, além da possibilidade de crescimento, um razoável nível de dividendos. Afinal, com uma Selic rodando aí a 4,9, Selic diária, se você pegar uma empresa que te pague 5% de dividendo no ano, pronto, já bateu a renda fixa e tá tudo bem. Ok, Lia? Espero ter respondido a Lia e se você também tinha alguma dúvida sobre esse assunto, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Curtiu? Então dá o joinha clássico, é importante. E curte e se inscreva no canal. O botãozinho vermelho que tem por aqui, se inscreva para o canal crescer. Valeu, um grande abraço, a gente se fala no próximo vídeo.